Você é adotado. Foi isso que Rogério ouviu de sua mãe. Um buraco se abriu aos seus pés, foram 23 anos sem saber de nada. E de repente, tudo cai na sua cabeça feito uma bomba. Essa é a história de um jovem que teve a vida mudada de curso, mudada ali de rumo, por conta do saber de algo que estava ali escondido no passado. Eu sou Valdenice Alves, este é o canal Narraval. Tem uma história, quer compartilhar com a gente? Manda aqui, ó, através do e-mail para que eu possa contar a sua história e compartilhar com todos. Bora para a história? O ano é 2015. Rogério, um rapaz de 23 anos, criado numa família, num lar amoroso, o pai e a mãe sempre muito dedicados a ele, filho único. O pai é um servidor público e a mãe uma costureira. E a vida seguiu. E aos 23 anos, no começo de 2015, o pai de Rogério começa a ter alguns problemas de rim. O rim do pai começa a dar problemas e perdeu o primeiro rim e depois tentou, tal, e perdeu o segundo rim. Então estamos em novembro de 2015, num quarto de hospital, está a mãe de Rogério e o pai ali, que estava assim, num coma induzido pela situação em que ele estava passando. E ali o médico disse, olha, agora a única maneira de tirar ele dessa situação é o transplante. Vamos colocar ele na fila, né, dos órgãos e vamos aguardar. Precisamos de um transplante. Rogério, num primeiro momento, falou assim, vamos fazer meus exames, eu serei doador para o meu pai. E ele falou assim, de uma forma vinda muito do coração. Os pais tinham lhe dado tudo, sempre. E ele era um jovem cursando administração de empresas, namora a Aline há 2 anos e ele quer nesse momento fazer algo pelo pai. E a mãe, também num momento muito de desespero, grita bem alto, não! E Rogério disse, por que não? Porque você não é filho dele. Você é adotado. Você também não é meu filho. E nesse momento que ela diz isso, ali naquele quarto do hospital, o médico ficou assim, né? Gente, meio paralisadão, congelado. O que eu faço agora, né? Ele olha para os olhos da mãe e diz, é verdade? É verdade isso? E ela diz, sim, meu filho, é verdade. E ele sai do hospital e vai andar sem rumo, a cabeça desnorteada, não sabendo bem no que pensar. E aí, a primeira coisa que ele faz é procurar a namorada, né, a Aline, para conversarem. E ele conta para a Aline o que tinha acabado de ouvir. A Aline falou, olha, o importante é o amor que eles lhe deram, né? É o amor, você viveu numa casa amorosa e tudo demais, tá tudo certo. E ele disse, não tá nada certo, não tá nada certo. Então ali, Aline e Rogério, que pretendiam se casar assim que ele finalizasse a faculdade de administração de empresas, começam por conta desse assunto a ficarem estremecidos, porque Rogério meio que entra numa depressão e o namoro fica ali balançando. E chega um momento que o pai continua lá internado, enfim, né, aguardando. Mesmo assim, ele fez os exames para ver se ele era compatível ao pai dele, não era. E continuaram ali na fila, né, aguardando. Mas ele mudou totalmente, com a mãe, com a sua mente. Ele precisou ir a um psiquiatra e pedir afastamento do trabalho. Ele não tinha mais condições de ficar trabalhando. E os dias foram passando. Infelizmente, o pai de Rogério partiu. Isso abalou ele ainda mais, porque ele não conseguiu falar mais com o pai a respeito desse assunto, né? Tentar ouvi-lo, não sei.
ficou esse vazio e ele falou para a mãe, eu quero descobrir quem são meus pais biológicos. E aí a mãe dele diz, olha filho, eu te peguei num orfanato em São Paulo e eles são do interior de Minas, mas esse orfanato já não existe mais, então eu não sei nem por onde você possa começar. E ele juntou suas economias e partiu para São Paulo com somente o endereço do orfanato que já nem existia mais. E ele chega em São Paulo, ele procura, ele vai, ele tenta e fica sabendo que essa documentação desse orfanato foi para um outro orfanato, aí ele vai atrás, mas, gente, ele não descobriu nada. A mãe disse para ele, nós te pegamos, você era um recém-nascido e nós não sabemos nada da sua família. Mas a cabeça de Rogério ficou muito difícil. Ficou muito pirada nessa situação de querer encontrar os pais. Ele foi para a rede social, mas como pesquisar? Não tinha o nome completo, não tinha nada. Como que ele ia achar alguma coisa? E aí, nesse auê todo, ele termina com a Aline e diz que não dá mais, que ele não consegue, que ele precisa organizar a vida dele, e enfim, terminam. E isso abalou mais ele ainda, mais depressão. Mais remédio tarja preta, mais terapia. E a vida dele ficou ali, meio que amarrada por um bom tempo. Mas vamos trazer para os dias de hoje, né? Outubro de 2025, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Como está Rogério? Rogério está com 35 anos. Conseguiu se formar, ele trancou a faculdade, depois voltou, né? Ele conseguiu se formar em administração de empresas. Ele fez mais alguns concursos e subiu de cargos lá no seu trabalho na prefeitura. Ele está com a mente mais serena. Ele perdoou a mãe, né? Porque no começo ele estava assim, a mãe, ele não queria muito contato, ele estava magoado, que se ela fosse pegar tinha que pelo menos saber quem eram os pais dele, enfim. Mas ele perdoou a mãe, eles vivem juntos desde que o pai partiu. E ele hoje namora, faz 2 anos que ele está namorando uma outra moça. A Aline foi embora daquela cidade, se casou com outra pessoa, a Aline seguiu a vida dela. E hoje ele está assim, reconstruindo a vida, já com o casamento marcado. Ele disse que vai me convidar. Eu vou cobrar, eu quero ir nesse casamento. E então, depois de um forte baque, e cada um reage de uma forma. Às vezes as pessoas podem dizer, poxa, deveria ser grato, os pais ajudou ele, deu o melhor para ele. Mas a mente, né, gente? Cada um tem uma reação, cada um reage de uma forma. É difícil. Mas ele tá bem. E fazendo terapia ainda, mas tá bem. E com esse novo amor. E eu espero que ele está aí com 35 anos, né? Que logo eles se casem. Diz que já é pro ano que vem, 2026, o casamento. E que logo ele tenha filhos e ele passe a entender melhor tudo isso. Mas que bom que ele perdoou a mãe e a vida seguiu. O Rogério me procurou e querendo muito contar essa história, porque ele sabe que muitas pessoas podem estar vivendo o que ele viveu, tendo essa notícia e não sabendo como agir. E o que ele fala hoje é, o melhor caminho é o perdão, ninguém teve culpa. Uma família não tinha filhos, queria um filho. Uma pessoa teve o filho, não queria o filho. Então, ninguém teve culpa. E ele acha que ele perdeu muitos anos da vida, né? Nessa batalha, nessa cabeça confusa. Mas que bom que agora ele está bem. Mas é isso, gente. Como eu sempre digo, histórias ensinam, histórias inspiram, história nos alerta. E essa história serve mesmo como um ensinamento para que você aceite as coisas que aconteçam na sua vida. E dentro daquela questão, tente fazer o seu melhor. Bem, é isso. Se você ainda não segue o canal, vai lá, segue o canal, deixa um joinha, é muito importante. É um canal novo, eu preciso da sua ajuda. E até uma próxima!
E aí, está gostando no canal? Está gostando das nossas histórias? Eu já vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para que você possa apreciar. E já aproveita, curte, já segue o canal, dá aquela força e vamos juntos crescendo nessa jornada.